Aos 15 anos, Serena May foi violentada sexualmente. Por isso ela ficou grávida, mas permitiu seguir com a gravidez. Ela não abortou. Serena deu à luz a duas crianças das quais viviam grudadas. Serena entregou essas crianças para um grupo de médicos e cientistas trabalharem nas pesquisas sobre aquele fenômeno. Essas duas crianças são a Evelyn e o Gabriel. Gabriel é a coisa deformada que fica nas costas da Evelyn. Enquanto a Evelyn era uma menina calma, meiga e educada, Gabriel é uma aberração agressiva e repugnante. Devo lembrar que Gabriel controla a energia local. Ele pode fazer os aparelhos ligarem e desligarem e também se comunica pela rádio. A doutora River repara que o Gabriel está ficando cada vez mais forte e mais agressivo. O cérebro do Gabriel estava grudado ao cérebro da Evelyn, e sempre quando Gabriel queria mover-se, ele deixava a Evelyn inconsciente e assim ele usava o corpo dela para ferir os enfermeiros e pesquisadores. Até que teve um dia que o Gabriel ultrapassou dos limites e começou a matar alguns médicos e enfermeiros daquele específico hospital. Ele também atacou um guarda que iria colocá-lo para dormir. Por fim, a doutora River conseguiu aplicar um sonífero no Gabriel. Ao reparar todos os estragos provocados pelo Gabriel, a doutora River, enfim, decidiu separar o Gabriel do corpo da Evelyn. Gabriel prometeu matar todos aqueles doutores assim quando ele tivesse a chance. Na cirurgia, a doutora River retirou os braços e o tronco do Gabriel. Também removeu a cabeça do Gabriel e deixou o restante da cabeça do Gabriel dentro do crânio da Evelyn. E assim o Gabriel ficou adormecido. Com o tempo, Evelyn foi adotada pela Gianni e seu marido. Os médicos haviam dito que a mãe da Evelyn morreu durante o parto, mas na verdade, a mãe da Evelyn, a Serena, estava viva e vivendo sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido. A Evelyn recebeu um novo nome. Agora a Evelyn se chamava Madison. Como Gabriel estava na cabeça da Madison, Madison sempre se comunicava com Gabriel. Era como se ela tivesse um amigo imaginário. Isso chamava a atenção dos pais adotivos da Madison. Certo dia, Jeanne, a mãe adotiva da Madison, estava grávida e o pai da Madison ouviu a Madison falar com alguém no telefone. Dali deu para ouvir nitidamente que as conversas entre a Madison e a pessoa do telefone era algo muito além da idade da Madison e estava cada vez mais ficando assustador. Aquele quem conversava com a Madison era o Gabriel, pois o Gabriel tinha o poder de controlar a tecnologia. Mas Gabriel estava dentro do crânio da Madison. Houve uma certa vez em que o Gabriel fez a Madison estragar o bolo da Jeanne, a mãe adotiva da Madison. Madison toma broncas dos pais adotivos dela. Mais tarde, Gabriel incentiva a Madison a cortar o bolo e oferecer à sua mãe adotiva. Madison tem a ilusão de que ela está prestes a cortar o bolo, mas na verdade aquilo eram ilusões projetadas na mente dela e que foram aplicadas por Gabriel, que vivia no crânio dela. A Jeanne ficou em pânico ao ver a Madison com a faca nas mãos como se fosse cortá-la. A partir daí, a Madison passou por tratamentos psicológicos e ficou grávida por 3 vezes, sendo que as 2 últimas vezes que ela ficou grávida, os bebês estavam defenestrados lá na barriga dela e ela teve que abortar nessas 2 vezes. Na terceira vez, a Madison chega em casa cansada e passando mal. O seu marido, Derek, estava perdendo o prazer de ter a Madison como esposa. Os dois começam a ter entreveros quando a Madison desliga a televisão numa boa, mas o Derek não curtiu isso e por isso reclamou com a Madison. E isso desencadeia uma discórdia entre os dois. O Derek acaba batendo a cabeça da Madison na parede. E foi essa brutalidade do Derek que despertou Gabriel, que vivia no crânio da Madison. Derek tentou contornar a situação, tentando acalentar a Madison. Ele se retira do quarto para buscar gelo, mas a Madison aproveita e tranca a porta. Quando a Madison desce até o chão para sentar, é possível ver marcas de sangue que estavam surgindo na parte de trás da cabeça dela. Durante a noite, o Derek dorme na sala, é claro, e assim ele ouve barulhos. Derek ainda anda pela casa e por isso ele presencia situações paranormais naquela noite. Até que há um momento em que o Gabriel mata o Derek. A Madison acorda e é observado que a cabeça dela estava sangrando, há manchas de sangue no travesseiro dela. Aquilo que a Madison estava vendo era uma visão sobre como o marido dela morreu. Ela vê o corpo do Derek na sala e o corpo dele estava todo acabado e dali surge um ser totalmente preto. Era o Gabriel. Madison tenta escapar, mas o Gabriel não permite. Madison tenta fechar a porta do quarto dela, mas o Gabriel
Gabriel arromba o quarto dela e a faz dormir. Na verdade, enquanto a Madison dormia, o Gabriel tomava o corpo dela, e assim o Gabriel acabou matando o Derek. Tudo aquilo que a Madison viu foi uma visão projetada na cabeça dela para retratar como o marido dela morreu. Sempre quando o Gabriel toma o corpo da Madison, o crânio dela sangra. A polícia chega na casa da Madison e vê o corpo do Derek, o marido da Madison. Até ali, a polícia pensava que alguém invadiu a casa da Madison e matou o marido dela e depois atacou ela, e por fim a Madison conseguiu sobreviver. Madison fica no hospital e ela não se lembra de muita coisa. Ali estava sua irmã, a Sydney. Lembra que a Jeanne, mãe adotiva da Madison, estava grávida assim quando a Madison era criança? Pois é, naquele barrigão da Jeanne era a Sydney quem viria para o mundo. Agora era essa mesma Sydney quem estava ali consolando a Madison. É ali mesmo que a Madison tem a certeza de que o Derek morreu e que ela também perdeu o bebê. Madison fica muito deprimida, pois era a terceira vez que ela não conseguiu dar à luz. Outro dia, o detetive Kekoa Shaw conversa com a Sydney, já que a Madison não falava com ele. É ali que o Kekoa explica que não havia nenhum sinal de arrombamento na casa da Madison e ele queria mais informações dela sobre como Derek morreu. Kekoa também fala a Sydney que a Madison teve 2 abortos. Isso chama a atenção da Sydney porque ela não sabia de nada sobre isso. Kekoa não teve respostas e tanto ele como a Regina, outra policial, ficam confusos sobre a morte do Derek. Eles ficam sabendo que o Derek batia na Madison. Madison decide voltar para sua casa tempos depois daquela brutalidade que houve na casa dela. Ela estava sozinha desta vez e queria ficar só. Mas durante a noite, a Madison tem a sensação de estar sendo vigiada e por isso, no dia seguinte, ela tranca toda a casa. A Sydney estava fazendo uma visita a Madison, mas teve que entrar pela janela. É durante a conversa entre a Madison e a Sydney que a Madison escancara que ela era adotada. É assim que a Sydney aprende que aquela Madison ali não era a irmã dela de sangue. Agora o Gabriel queria pegar a mãe dele de verdade, a Serena. A Serena era guia turístico e estava trabalhando de maneira feliz. Ao momento em que as luzes apresentam falhas, era sinal de que o Gabriel estava por ali. Mas ninguém imaginaria isso. Depois de terminar o trabalho, a Serena tem a sensação de que ela não estava só. Ela até liga uma enorme luz que ficava naquele espaço onde ela estava, mas não adiantou, porque o Gabriel pegou a Serena. Gabriel colocou a Serena na parte de cima da casa da Madison. Na verdade, aquele corpo era da Madison, do qual o Gabriel estava usando. A Madison estava inconsciente. Serena vê que está presa e o Gabriel pega o celular para ligar para a Dra. River. A Dra. River estava em sua linda casa e ouve o Gabriel falar uma frase da qual ela havia falado a ele há muito tempo. Dra. River foi aquela quem fez a cirurgia da Madison e deixou o Gabriel dentro do crânio da Madison. Agora o Gabriel iria matar todos os principais cirurgiões que ele jurou matar. No caso, são 3 cirurgiões dos quais Gabriel quer matar. A Madison está preparando as roupas para lavar e ela tem sensações estranhas. Na verdade, o Gabriel estava usando o corpo dela enquanto que a consciência dela, a mente dela, algumas vezes quebrava a ilusão do Gabriel e a Madison acabava vendo como o Gabriel usava seu corpo. Madison vê o Gabriel quebrando o pau na Dra. River. Gabriel pega um troféu que a Dra. River tinha e mata ela com aquele troféu. Logo depois, a Madison desperta e ela vê que a cabeça dela estava sangrando. Como falei, o Gabriel usou o corpo dela para matar a Dra. River e tudo aquilo que a Madison viu foi uma visão de como Gabriel usava o corpo dela. Os detetives Kekoa Shaw e Regina chegam na casa da Dra. River e eles observam o estrago que aconteceu ali. Os policiais observam que o troféu da Dra. River foi usado para matá-la e que aquele troféu foi roubado. O detetive Kekoa Shaw tem a ideia de levar todos os livros da galeria da Dra. River para que ele pudesse estudar com o que ela trabalhava. Aqueles livros possuíam os registros de todos os trabalhos da Dra. River. Por outro lado, o Gabriel estava usando o troféu da Dra. para construir uma adaga a partir daquele troféu. A Madison fica sabendo sobre a Dra. River e ela fica vomitando. Sydney tenta entender o que estava acontecendo e a Madison escancara que ela teve a visão que retratava como a Dra. River morreu.
Madison não sabia que o corpo dela foi usado por Gabriel para que a doutora River fosse assassinada. Lá na delegacia de polícia, os policiais estavam observando os livros da doutora River. São tantas imagens de cirurgias que a Regina até parou de olhar e foi para casa, pois o plantão dela acabou. Já o detetive Kekoa achou uma fotografia de uma garota, que era a Evelyn. Essa mesma Evelyn, que agora é a Madison. Kekoa não sabia de nada disso e mandou outro policial usar Photoshop para fazer com que aquela imagem retratasse essa garota mais velha, para que assim eles soubessem como seria a aparência dessa garota nos dias atuais. Bem, outro que também estava marcado para morrer foi o Dr. Vitor. Ele estava em sua residência preparando-se para dormir, depois de ter ficado muito triste pela morte da Doutora River. O Dr. Vitor vai se deitar e assim que a Madison tem a visão do Gabriel se preparando para matar o Vitor, o Gabriel esfaqueia o Vitor com a adaga dele e depois ele olha para a Madison. E assim a Madison acorda como se ela estivesse tendo um pesadelo. A cabeça da Madison estava sangrando e por ali estava Sidney tentando acalmar a Madison. A Madison informa que ela viu mais um assassinato e assim a Madison e a Sidney vão à polícia. A Sidney explica à polícia que aquele que matou o Derek também matou mais uma pessoa e que a Madison sabia onde essa vítima estava. A polícia dá descrédito porque parece que a Madison tem poderes paranormais, mas a Sidney é persistente e propõe aos policiais que, se a Madison estivesse enganada, era para os policiais colocarem ela na detenção. A polícia vai no endereço onde a Madison falou que um assassinato aconteceu. Ao sair do carro, a Madison aponta o prédio e aponta a localidade do quarto. A polícia vai lá naquela localidade e por isso eles acabam encontrando o corpo do Vitor todo perfurado. É assim que a polícia sabe que realmente a Madison estava certa. De volta para a delegacia, a polícia queria saber como a Madison soube que o Dr. Vitor morreu. Em meio a isso, a Madison acaba indo ao banheiro. Por não estar se sentindo bem, lá no banheiro a energia fica falhando. Era sinal de que o Gabriel estava por perto e verdadeiramente o Gabriel entra em contato com a Madison. O Gabriel fala coisas das quais a Madison não se recordava. No primeiro momento, Madison fica perdida, mas logo ela lembra do nome e assim a ligação acaba. A Madison decide chamar Sidney para que elas saíssem da delegacia. Sidney estava paquerando o Kekoa Shaw. Quando a Sidney e a Madison se retiram, o outro policial fala ao Kekoa que ele atendeu ao pedido do Kekoa. Isso é porque o Kekoa pediu ao policial para que o policial envelhecesse a pessoa da foto usando o Photoshop. E quando o Kekoa olha o resultado, ele vê que aquela menina da foto era a Madison. A Madison revela a Sidney que ela falou com o Gabriel, que era o cara que estava matando geral. Ela também revela que ela e o Gabriel tiveram uma conexão no passado. E ela revela que irá na casa da Gianni, a mãe adotiva dela, e a mãe da Sidney. Elas chegam lá e elas duas conhecem a mãe delas. Encontram a mãe delas. A Madison pergunta se a Gianni conhecia algum Gabriel. A Gianni fica estática. É assim. E assim a Gianni mostra uma fita cassete e naquela fita haviam filmagens de quando a Madison era criança. Aquelas imagens retratava a Madison, que a Madison falava com uma espécie de amigo imaginário. E isso causava preocupação aos pais dela. A Sidney ainda não havia nascido nessa época. Lá na delegacia, Kekoa Shaw acha um livro que possuía uns arquivos. Ele verifica esses arquivos e vê uma foto que tinha 3 médicos. 2 deles estavam mortos. Kekoa deduz que ele vai precisar salvar aquele que ainda estava vivo. Enquanto a Madison estava tendo a ilusão de que ela estava no banheiro e naquela visão, aos poucos a Madison tem contato com a realidade. Ela vê que tem mais uma pessoa que o Gabriel vai atacar. O Kekoa chega no apartamento do doutor, que está prestes a morrer, e quando ele finalmente entra na residência do doutor, eis que o doutor já estava morto. A Madison estava avisando ao Kekoa que o assassino ainda estava lá, mas lembrando que aquilo era a visão da Madison. Daí o assassino aparece e começa a entrar em confronto com o Kekoa Shaw. Kekoa vê o rosto do assassino, porém o assassino foge. Ele pula pelas grades das escadas em direção ao solo. Kekoa sabe que será difícil alcançar, mas ele também desce as escadas de maneira tradicional. O assassino, que é o Gabriel, chega ao solo com grande estilo. Já o Kekoa caiu como bosta no chão. Por fim, Kekoa continua a correr atrás do Gabriel. Kekoa chega num ambiente escuro, sombrio e fica procurando o Gabriel num carro antigo. O Gabriel surge, há um pequeno confronto, mas o Gabriel consegue fugir
fugir quando desvia das balas do Kekoa. Kekoa fica intrigado sobre quem seria aquela pessoa. Kekoa entrega uma foto que revela que os doutores que morreram foram exatamente os médicos da Madison. Como a Madison não lembrava de nada, Kekoa propõe chamar uma profissional para fazer a Madison ter lembrança das quais não tinha mais. Daí a profissional faz uma hipnose na Madison e a Madison acaba se lembrando do Gabriel e das coisas que o Gabriel aprontava no passado. Ela não se lembrava que o Gabriel tomava o corpo dela. Daí a Madison começa a entrar em pânico e a profissional faz a hipnose parar. E a Madison fica angustiada, lembrando das situações que o Gabriel fazia ela passar. E naquele mesmo tempo, uma forte chuva estava tomando conta da cidade. A Serena, a verdadeira mãe da Madison, estava se preparando para sair do cativeiro onde ela estava sendo mantida. Ela consegue se livrar das cordas que prendiam ela, mas quando ela pisa no chão, eis que o chão se quebra e a Serena acaba caindo de uma enorme altura. E assim a Madison vê que havia uma mulher que estava presa no teto daquela casa. A Madison não sabia que aquela mulher era justamente a sua mãe verdadeira. Madison fica desesperada lá dentro do carro da polícia. Enquanto isso, a Sidney tenta falar com a polícia para que a polícia liberasse a Madison, mas a polícia havia achado a adaga, a luva e uma jaqueta que o assassino usava para matar suas vítimas. Tudo isso lá na região de cima da casa da Madison. A Regina e o Kekoa falam para a Madison que todas as provas estavam contra ela. A Madison tenta se explicar, mas a polícia não dá credibilidade a ela, e por isso a Madison se estressa e as luzes ficam falhando. O Kekoa recebe um telefonema anônimo. A Madison já avisa que era o Gabriel, o assassino. Kekoa atende o telefonema e ele, o Gabriel, já pergunta sobre onde estava a adaga e a jaqueta que ele usava para matar as vítimas. Kekoa não responde. Gabriel deixa claro que a Madison não sabia de nada sobre a mulher que ficava no teto da casa dela. Gabriel também fala palavras que mostram que ele uma forte ameaça e depois a ligação acaba. A Gianni entrega a Sidney o endereço do local onde ela adotou a Madison e lá vai a Sidney rumo a esse endereço. Sidney está dentro do carro falando com uma pessoa que já trabalhou naquele lugar. A pessoa confirma que havia uma Evelyn naquele local. Essa Evelyn é a Madison, ok? Mas a pessoa não sabe mais sobre esse local, pois ela não trabalha mais ali. Por isso a Sidney chega lá e ela percebe que aquele local estava abandonado. Ela entra lá e por isso ela acha um mural de ferro que dava informações sobre tudo desse local. E é com base nisso que a Sidney acaba encontrando uma caixa que falava tudo sobre a Evelyn, que hoje é a Madison. Sidney encontra umas fitas cassete e ela vai para casa e assiste a fita cassete junto a Gianni. É assim que elas descobrem toda a verdade por trás da Madison. Elas ficam perplexas ao ver o Gabriel grudado nas costas da Madison quando ela ainda era criança. A polícia coloca a Madison na cadeia e ela reclama por estar ali, mas não adianta. Por isso a Madison ficará presa junto a outras detentas complicadas. A questão é que as detentas ficam pirraçando a Madison e por isso as detentas ficam espancando a Madison. Nesse exato momento o Gabriel estava tomando o corpo da Madison e a Madison fica se contorcendo e lá no fundo da cabeça da Madison surge o Gabriel. Agora o Gabriel que estava tomando conta do corpo da Madison. As detentas ficam apavoradas. O Gabriel ataca as vagabundas uma por uma. Ele faz uma verdadeira atrocidade contra as presidiárias e é claro que a presidiária que mais atacou a Madison acaba se ferrando nas mãos do Gabriel. Um policial chega na área e começa a disparar balas, mas o Gabriel faz a presidiária de escudo e depois consegue deter o policial e arrebentar o policial. E é assim que o Gabriel escapa da prisão, ao pegar as chaves do policial. A Sidney entra em contato com o Kekoa Shaw e ela revela toda a verdade sobre a Madison. É assim que o Kekoa aprende que o assassino tomava conta do corpo da Madison e matava as pessoas. Kekoa reluta em acreditar e por isso a Sidney manda o Kekoa ir para o hospital da Serena, a verdadeira mãe da Madison. Isso porque a Serena sabia tudo sobre a Madison, mas o Kekoa houve barulhos de tiros no local. Era o Gabriel quem matou alguns policiais e depois entrou num armazém para pegar a roupa e a adaga dele. Lá dentro daquele armazém tinha uma mulher que trabalhava ali e estava desarmada e assustada. Ela viu o Gabriel dentro daquele armazém e ficou assustada. Gabriel faz as luzes queimarem e por isso ele ataca os policiais. Kekoa tenta deter o Gabriel, mas o Gabriel era pão de briga e feriu Kekoa. Regina tentou ajudar o Kekoa, mas o Gabriel tratou de ferir
ela também. Gabriel se afasta dos dois policiais e quando os policiais tentam se retirar daquela sala, eis que o Gabriel arremessa a cadeira de madeira neles. Pronto, o Gabriel estava tranquilo e se retirou daquele lugar rumo ao hospital onde a Serena estava. Keiko e Regina recebem ajuda e o Keiko decide ir sozinho para deter o Gabriel. Isso porque os policiais estavam feridos ou mortos. A Sidney chega no hospital onde a Serena estava e um guarda não deixa ela entrar naquele quarto, mas o guarda começa a passar mal, pois a tecnologia que faz o coração dele funcionar estava ficando com defeito. Daí a tecnologia explode dentro do coração do guarda e o guarda morre. Era o Gabriel que estava ali e ele golpeia a Sidney. Ele começa a atacá-la, mas a Serena pede desculpas ao Gabriel e o Gabriel para de atacar a Sidney. Ela fala palavras que fazem o Gabriel deixar de ter raiva por um momento, mas o Keiko dispara contra o Gabriel e o Gabriel acaba ferindo o Kekoa com a adaga. Agora o Gabriel voltou a ter raiva e começa a atacar Sidney. Sidney suplica para Madison ter forças e voltar a tomar conta do corpo dela, mas o Sidney revela que o Gabriel estava se alimentando do feto da Madison e foi por isso que os filhos da Madison foram abortados. A Madison volta a ter forças, ela faz o Gabriel ter a ilusão de que ele matou a Sidney e que ele também matou a Serena. E assim que a Madison revela que tudo aquilo foi uma ilusão do Gabriel. Gabriel estava ficando sem forças e a Madison revela que ela aprendeu a como controlar aquele corpo e fazer o Gabriel ter ilusões. Madison deixa bem claro que agora era ela quem comandaria aquele corpo de uma vez por todas e deixa o Gabriel preso numa ilusão. Gabriel fica com bastante raiva. A Madison volta a ter controle do corpo e o Gabriel volta a entrar na cabeça da Madison. Agora o Gabriel estava obsoleto. A Madison tem forças para retirar a cama de cima, a cama de hospital que estava em cima da Sidney, e assim ela fala frases de conforto para a Sidney. Ela consola a Sidney e ambas ficam abraçadas e felizes. E a Serena estava ali deitada na cama, vendo elas duas felizes. Estava tudo bem, e a história foca no iluminador que fazia pequenos barulhos. Era sinal de que o Gabriel poderia voltar. E assim a história acaba.